lindo! Eu sou Regiane Dias e estamos aqui para mais um episódio sensacional do nosso canal. Nós estamos no Pode Crer e eu sou Daniela Salomão e hoje nós vamos receber convidados maravilhosos. Pois é, hoje não só um, como dois. Hoje teremos um casal, que eu sou suspeita para falar, um casal sensacional. Olha o currículo dessa dupla. Ele é formado em Direito, em Ciências Contábeis, tem formação em Constelação Familiar, Theta Healing, Regressão de Memórias e PNL. E ela é formada em Administração de Empresas, com ênfase em Comércio Exterior. Ela trabalhou no mercado financeiro por 30 anos, mas em paralelo ela trabalha com as terapias holísticas. E ela trabalha com constelação familiar, regressão de memórias, reiki, coach e agora por último a psicanálise clínica. Com vocês? Sejam muito bem-vindos, Ionete e Roger Dias. Muito bom ter vocês aqui, gente. Obrigado. Nós que agradecemos o convite. Foi muito bom receber o convite de vocês, foi emocionante na realidade. Eu sei que é um canal que é a 4ª entrevista sua, né? A 3ª entrevista. E estar nesse protótipo, né? Nesse início de programa de vocês, nos deixa muito satisfeitos, muito felizes pelo convite. Muito obrigado. Que bom, que bom. Bom, a gente quer saber, a gente gostaria de começar sabendo um pouco de como que a constelação entrou na vida de vocês. Nós começamos com a Regiane, que nos levou para assistir uma constelação e no primeiro impacto foi estranho, mas daí nos apaixonamos pela constelação. Quando a gente participou do campo, a gente viu a assertividade da terapia. E aí a gente não ficou só assistindo, aí nós quisemos nos aprofundar e não tinha nem pretensão de ser consteladores, queríamos mesmo era conhecer melhor a terapia pela assertividade mesmo que ela nos mostrou. E aí fomos fazer o curso lá na nossa mestra no Instituto Ancestrais, a Simone Guimarães, e mudou completamente a nossa vida. Que lindo. Na realidade, a Regiane comentou que é suspeita para falar, porque ela é minha irmã, né? Então foi ela que convidou a gente para ir na constelação. Confesso que no primeiro momento eu achei que era tudo um teatro. Isso eu comento, né, sempre. Na primeira vez que nós fomos, que a minha esposa comentou, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, 29 foram chamadas e eu não fui chamado. Aí eu falei assim, isso tudo é teatro, só eu que estou de fora aqui, tá todo mundo combinado, né? Aí fiquei assim meio tenso, mas aí a Regiane falou assim, não, vamos voltar lá num outro dia. Aí marcamos de voltar no outro dia. Nós vamos entrar mais a fundo na constelação, mas só para saber como que fez uma mudança na minha vida. Aí desse dia, tinha eu acho que umas 7 ou 8 constelações, eu participei de todas. Aí eu falei assim, estou com marcação agora, eu reclamei que da outra vez não tinha. Aí a primeira que eu fui, estou até direcionando mais você, que a gente já sabe o caso, né? Eu representei uma mulher grávida, que estava grávida. E eu literalmente, eu senti uma criança mexendo dentro da minha barriga. E aquilo eu não sabia que era uma criança, né? Porque como é oculto, né? E você não sabe quem está representando. E eu como homem, sentindo alguma coisa na minha barriga, eu senti muito estranho. Tanto foi que a Simone teve que me tirar do papel que eu estava representando, que eu passei mal com ânsia de vômito e tudo. Gente, aí você, esse negócio é bom demais. Bacana. E eu na segunda vez também, aí que eu fui com o Roger e a Regiane, e até então eu sentei lá no fundinho e querendo só observar, porque eu sou Santo Tomé. Então eu falei assim, vou ficar de longe, e tinha muito julgamento da minha parte, assim, eu confesso. Mas aí eu sentei no fundo, mas como o campo, né, é fenômeno, foram lá me buscar para poder participar. E nessa constelação eu participei como a avó da moça, mas não sabia o que eu estava representando. E me colocaram no campo e eu mentalmente pensando assim, isso aqui não é... E aí, só que aí veio uma palavra na minha cabeça e não parava, que era perdão, perdão, perdão. Falei, que diabo de palavra é essa? Do nada apareceu e eu só julgando. E aí, no decorrer da constelação, eu falei, não, vou ter que falar que eu tô sentindo essa palavra.
E aí eu chamei a minha mestra Simone e falei para ela, falei, olha, eu tô sentindo um monte de coisa estranha, na mesma hora eu gosto, na mesma hora eu não gosto, mas tem uma palavra que não sai da minha cabeça. Ela, qual palavra? Aí eu falei, perdão. No que eu falo isso, a moça desabou a chorar. E eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, o que eu fiz com essa moça? E aí eu olhava para Simone assim, assustada, e ela falou assim, nossa, você não sabe o bem que você fez para essa moça. E aí depois, claro, né, na hora do café, essa moça veio até mim, eu falei, tava quase fugindo da moça com medo, né, eu falei, pronto, o que será que eu fiz? E aí ela chegou e me falou assim, se podia me abraçar, eu falei, pode. E aí ela me disse que eu tinha representado a avó dela, e que a avó era bipolar, por isso era um amor e ódio que eu não conseguia entender, e a palavra perdão fez para ela um alívio na alma dela. Então, assim, aí eu parei no café e falei, pera, esse negócio funciona mesmo. E aí eu já tive um outro olhar, porque esse depoimento da moça me trouxe a realidade da constelação. E aí eu falei, para de julgar, agora observa. E aí também, como o Roger, porque o campo te chama para te provar, eu fui chamada em outras constelações ainda mais profundas e me encantei com a técnica. Aí já fizemos a inscrição no próximo turma para fazer o curso. Para fazer a formação. A formação de consteladores. Oi, que bacana. Antes da próxima pergunta, vou só complementar a história. É porque eu levei o Roger, eu falei, Roger, você precisa ir, que é sensacional. E ninguém chamava o Roger pra entrar no campo. Eu falei, gente, como assim? Ninguém chama o Roger. E ele conseguiu umas 10 constelações, ele não foi em nenhuma. E aí ele falou, não, teatro. Eu falei, volta, Roger, você tem que voltar. Que bom que vocês voltaram. Né? Que bom que você nos levou. Gratidão eterna por isso. Maravilhoso. Então a pergunta é, quem é o Roger antes da constelação e depois? E a Nete também. Quem é a Nete antes da constelação e depois da constelação? O que mudou na vida de vocês? O que mudou mesmo na minha vida foi uma frase que eu sempre falo lá no Instituto antes das constelações e falo depois também. É o julgamento. Eu ainda não consigo me ater de não julgar nunca. Isso eu não consigo. Nós somos humanos, somos fáceis. Mas eu estou evitando ao máximo. Quando eu vejo que eu estou julgando, eu faço um trabalho para tirar isso. Então, o que eu aprendi na constelação, que o que fica no campo, o que acontece no campo, fica no campo. Né? A gente até comenta para não falar da constelação por 15 dias, né? Que ela pode reverberar até 2 anos, enfim. Mas o que eu foco mesmo na constelação é que não cabe julgamento. Ninguém sabe o que a pessoa estava passando naquele momento, né? Por que ela foi levada a fazer aquilo. Então, o que mudou no Roger é isso. Antes eu julgava mais e hoje eu procuro e cada vez vou melhorar mais nesse quesito, que é o não julgar. Até porque isso é maravilhoso, porque de certa forma a questão da pessoa, por mais que é oculto, ela acaba sendo exposta, né? E o ser humano tem isso, né? De julgar e você tirar conclusões e trabalhar isso é muito importante, né? Tanto de quem participa, porque você sai já fazendo conclusões, e como do próprio constelador, né? Sim. De estar sabendo separar. A questão que ele fala, né? Que a gente não cabe saber por que a pessoa estava fazendo aquele ato, às vezes nem ela sabe. Muitas vezes não sabe. Nem ela sabe por que ela estava naquela repetição, que ela estava Exato, copiando, né? Tá na compulsão da repetição. Nem ela sabia. Não é fácil, né? Eu falo assim, no campo ali é fácil, você sabe que você está ali numa missão. Eu falo no dia a dia nosso mesmo, né? Porque você acaba vendo uma situação e sem querer você acaba julgando. Eu me policio ali, né? E procuro não fazer esse julgamento, né? Procuro entender. E é legal o seguinte, a gente comenta dos 15 dias, já abrindo para você falar o que mudou na sua, que a não ser por fins didáticos, a gente acaba esquecendo do que constelou. Verdade. Você constela, você fala assim, eu não comentar 15 dias. Aí vai no outro dia de manhã, eu falo assim, eu comigo mesmo, né? O que foi constelado ontem? Eu não lembro. Algumas coisas lembram, né, para fim didático, mas não lembro. Então, assim, porque a gente está ali numa missão, né? Isso nós vamos falar depois
Mas então, Ionete, diz o que mudou? O meu também foi o julgamento, e foi um julgamento que eu tinha sobre o meu pai. Meu pai, ele foi alcoólatra, então a minha infância e adolescência foi bem pesada por isso. E eu julgava muito, muito. E quando eu conheci a constelação, infelizmente ele já havia partido. E se eu pudesse, gostaria muito de ter conhecido a constelação com ele vivo. Mas mesmo ele tendo falecido, eu consegui entender o porquê de tudo, né? O que a Rê falou, ele também não sabia. E ninguém conseguiu ajudá-lo nesse sentido. E eu sabia, e hoje eu sei, né, que a bebida foi para cobrir a falta do pai também, que ele não teve. Então isso ajudou a tirar um peso enorme da minha alma, porque eu julgava muito, não era pouco. Tudo que problema da vida era ele o culpado. E então a constelação me fez ver com outros olhos. E você acaba melhorando enquanto pessoa, porque eu fazia parte daquele bolinho que apontava o dedo e falava, nossa, chegou fulano, chato demais. E aí eu passei a ter um outro olhar, e as pessoas ao meu redor olhavam para mim, tipo assim, o que está acontecendo? E aí eu falava, gente, ele é chato mesmo, mas a infância dele não foi fácil, porque 90% a gente está falando dos nossos familiares, perto ou longe, mas da família. E aí esse julgamento parou da minha parte. E muita gente começou a concordar comigo, porque só precisavam de um novo olhar. Sim. Né? Então, o julgamento para mim é o principal da constelação. Que bacana. E a gente sabe que, como fruto disso tudo, vocês criaram um instituto. Sim. Né? O Instituto Crescer, né? Sim. Conta pra gente como é que surgiu esse instituto. O instituto, na realidade, lá já em treinamento, em curso com a Simone, né? Já veio no meu coração de abrir o instituto. Seria nós três, eu, minha esposa e minha irmã. E o objetivo principal meu no início não era nem constelar, era dar cursos. E eu falei com a Simone, o objetivo meu de abrir o instituto, né, com a minha mestre, para ela não ficar chateada com a gente, apesar que ela é uma pessoa maravilhosa, ela quer o crescimento nosso mesmo. Torce por nós. Ela torce por nós. Cursos. Então, era curso de constelação, curso de PNL, curso de coach, são coisas que eu acho que faltou no meu currículo, o coach. Tem um curso de coach, PNL, constelação, que a Regiane e a minha esposa dão lá com muita maestria. A minha esposa, se não me engano, o módulo empresarial, né? Com a Regiane. Então, o objetivo inicial foi isso, os cursos. Só que depois, eu tenho como missão de vida ajudar pessoas. Eu sinto essa necessidade de ajudar. Se eu não estiver ajudando alguém aqui ou acolá, eu não estou completo. Então, aí, com a constelação, eu vi isso acontecendo. É lógico que a gente precisa oferir lucros lá, né? Valores, mas se a gente sentir que a pessoa realmente não tem condição ou que está precisando, a gente abre uma oportunidade para ela constelar. A gente não é também a ferro e fogo, vamos dizer assim, né? E só um detalhe, nós fizemos uma camisa e a Regiane tem uma caneca, como sugestão para vocês, colocar aquela corujinha aqui na caneca, para poder... O pessoal da técnica depois coloca a imagem lá da corujinha antes da constelação e depois da constelação, na hora que for editar, Te mando, tá? coloca a imagem lá, que é legal, que eu fiz uma camisa que realmente reflete o que é a constelação que você perguntou e agora lembrando, né? Você é uma coisa toda despenteada da constelação e depois é todo cheio de luz. Então eu vi isso, sabe, com o Instituto, a possibilidade de ajudar pessoas. Então a gente tem a constelação em grupos lá e tem constelação de boneco. Tem outras terapias que eu acho que você vai perguntar depois, aí a gente vai abordar. Mas falando o objetivo foi esse, de cursos inicialmente e de ajudar pessoas. Bacana. E aí a minha esposa hoje, na realidade, ela que comanda mais. Eu e a Rê, né, Rê? E vocês têm um curso de acompanhamento de quem faz constelação de bonecos? Como é que funciona isso? Esse foi uma ideia que surgiu também, assim. Eu percebi, conversando com algumas alunas já da Regiane, do curso, e que aconteceu comigo, aconteceu com ela, com minha esposa, é o medo de começar. E o segundo é de ter o público. Porque para você constelar em grupo, você tem que ter no mínimo 9 pessoas. Então, mais a pessoa que vai se constelar e a consteladora, né?
E às vezes no decorrer da constelação, um ou outro precisa ir embora. Então, se você fizer só com 9, não dá. Então tem que ter mais pessoas. Então, para quem está começando, isso é difícil. E tem o modo que é a constelação com bonecos. Mas só que como é boneco e o boneco não fala, é um pouquinho mais complicado para quem está começando entender ali e... Na verdade, é o praticar, É né? o praticar, mas como é que chama? A dinâmica, né? A dinâmica do campo ali. Não é essa palavra ainda não. É ler o campo. É ler o campo e a dinâmica dele. Então nós fizemos um curso que é um dia inteiro, é como se fosse uma pós-graduação do curso da constelação de boneco. É de 8 da manhã às 18, com 2 horas para almoço, ou de 9 às 18, com 1 hora para almoço. Onde quem já é formado, ele mesmo vai levar 2 pessoas para ser constelado. Ou seja, o curso dele praticamente sai de graça, porque ele vai receber as constelações, enfim. Então ele vai constelar, a primeira geralmente eu ou a Anete constelamos, e a segunda ela constela, só que com a gente do lado, orientando e mostrando. Então Uma mentoria. Uma mentoria. Sim. Então a gente vai estar do lado, então a gente vai fazer a primeira mostrando para ela o que está acontecendo, e a segunda ela vai fazer com a nossa mentoria, a gente supervisão ali do lado. Então é um sábado inteiro, e o pessoal que já viu, né, tem gostado bastante. E foi isso. Sensacional, né? Porque você ajuda a ganhar confiança e a perceber, de acordo com a formatação, né? Quem está de fora ali, o que aquilo significa, como que as leis podem ser lidas ali, né? Pelo posicionamento, muito bacana. O curso que a Rê dá é muito bom. Não tem nada a mais. É mais uma segurança que a pessoa precisa. Porque o que ela deu é o que é. Mas a pessoa ela fica insegura de começar, de sozinha. Principalmente se ela assiste uma constelação presencial. E aí ela toma amor por aquilo. E aí ela acha que é muito difícil porque o boneco não fala, né? Como os representantes. Eu adoro constelação de bonecos. Adoro. Faço as duas, mas eu adoro a constelação de boneco. Você fica mais livre e a sua agenda bate mais fácil com o seu cliente. O outro você tem que considerar a sua agenda do cliente e das pessoas. Então eu sou suspeita para falar, adoro constelação de bonecos. Que bom. E quais outras terapias que vocês trabalham lá? Eu faço reiki. Mas na verdade o reiki eu não faço cobrando, mas todas as outras terapias que eu fiz e já tinha, elas complementam a constelação. Eu falo que tudo parte da constelação. O coach, disso, né, Dani? O coach, tudo, porque você acaba seguindo uma linha de complementar aquilo que você já sabe, porque tudo você volta na constelação. Ela é completa. Leis, né? As leis sistêmicas, elas são uma vivência, universais, assim. É uma vivência assim completa. Para mim não tem nenhuma outra terapia tão completa quanto a constelação. Mas precisa desses outros. Por quê? Por exemplo, a pessoa está numa sala lá de constelação e ela fica muito emocionada com o que aparece no campo. Uma aplicação de reiki ali, de repente, vai muito bem para a pessoa. Acalma o coração dela naquele momento. E a regressão de memórias, né, que a gente faz junto. Que às vezes é um fato muito específico, assim, uma frase que a mãe falou. Às vezes na constelação a gente chega nesse lugar, mas às vezes é tão específico, né, uma frase assim que traumatizou, igual você chegou na constelação, né? E aí na regressão a gente consegue, né? Sim. E a regressão, que também é uma constelação, né? Só que a gente faz com a pessoa em transe, mas volta lá no início, onde foi a primeira vez aquela dor aconteceu. E é uma ressignificação. Então, todas as terapias, depois que a gente conheceu a constelação, a gente viu a importância de ressignificar. Porque até o próprio coach, a resposta está na pessoa, não está fora. E a gente só ajuda, nós somos facilitadoras de trazer à luz aquilo que ela não consegue ver, mas que está ali, que está só guardadinho em alguma caixinha dentro dela. E é interessante, né? Porque muitas vezes o que o campo revela, a pessoa não está pronta ou aquilo impacta muito, e as outras terapias, ela ajuda a pessoa a ir sedimentando aquilo dentro dela, né? Eu vejo muito isso, assim, que a constelação, ela te mostra onde você precisa trabalhar. Os próprios movimentos ali, muitas vezes já apaziguam o coração, mas às vezes não.
às vezes você precisa de ir trabalhando ali, a própria questão, né, de mãe mesmo, tomar pai, tomar mãe. Você, muitas vezes, você toma uma porção desse pai e dessa mãe na constelação. Mas você tem que tomar um pouquinho todo dia. Exatamente. E através de uma terapia, de um outro trabalho, né? Você vai ressignificando. É um processo. É um processo. Né? Então, é maravilhoso ter esse suporte também, né? E eu acabei fazendo, por último, a psicanálise, porque teve momentos em que eu fiquei sem muito argumento com a pessoa, porque eu não sabia mais o que fazer para poder ajudar nessa ressignificação ali no momento. Porque é um baque tão grande às vezes que eu falei, eu preciso ir além, eu preciso ter uma técnica para ajudar melhor essa pessoa, pelo menos ela digerir ali naquele momento. Depois, aos poucos, ela vai para casa e ela vai ressignificando. Mas eu tive necessidade de ter uma terapia com uma psicanálise para entender melhor e poder ajudar mais. Que bacana. E tem outras terapias no Instituto? Ou só vocês que trabalham? Tem outros profissionais? Na realidade, nós criamos assim, o Instituto, lá no Instituto agora, como se fosse um coworking de terapias, vamos supor. Olha, que bacana. Então, se a pessoa vamos procurar a acupuntura, hoje a gente tem acupunturista para indicar. Sim. Barra de axis, florais. Então tem vários parceiros. Yoga. A Bruna Terapia. Não, é energia. É de energia. Vai puxar nossa orelha. Nossa, desculpa aí, viu, Bruna? Mas tem a Bruna também. Então tem várias terapias que a pessoa... Nós temos parceiros, na verdade. Eles não ficam lá diariamente, mas quando ligam para o Instituto à procura de algum profissional, a gente pega a agenda de um com a agenda de outro e agenda o atendimento lá. Faço a ponte. Aí o atendimento é lá, porque a gente percebia antes, até quando nós fizemos o curso na Corregiane, que muito dessas terapias, né, constelação, Barra de Axis, estavam muito aqui para a Zona Sul, Savassi, São Bento, né, Luxemburgo, Vila Paris tem 4 consteladores. Então lá para o nosso lado, o Instituto chama Crescer, viu, gente? O Instituto Crescer está no bairro Heliópolis, na rua Naí Pentágono Guimarães, bairro Heliópolis. Então voltava para aquela região ali, Planalto, Heliópolis, Floramar, São Bernardo. Então nós montamos e abrimos essa agenda para as pessoas, tanto para ela poder trabalhar até com o público nosso, que a gente já tem, como ela poder levar a pessoa dela, porque para ficar atendendo e levando em casa também é complicado, porque alguns até atendiam em casa, e levando lá para o Instituto fica mais profissional, né? Já tem um ambiente propício, né? Então, nós temos psicólogos lá, temos as terapias convencionais também, e é claro que a constelação ela é complementar, ela não tira nenhum outro tipo de tratamento. Então, nós temos os outros tratamentos lá e até é bacana porque os psicólogos que estão lá com a gente, eles indicam para os próprios pacientes a constelação, acompanham, muitas vezes assistem a constelação e levam para o consultório já a raiz do problema. Então, a gente brinca que são pulos quânticos com relação ao tratamento daquele paciente. Então, é só acrescenta. A constelação acrescenta. Isso que você está falando, né? O trabalhar com respeito a cada profissional dentro das suas áreas de competência, entendendo que essas outras terapias elas estão complementando, né, um trabalho mais profundo. Uma parceria, né? Exato. Não é uma concorrência. Não é. E esse olhar é muito importante, tanto dos consteladores em relação aos psicólogos, quanto dos psicólogos em relação aos consteladores. Porque é tão interessante, e aí, assim, eu percebo que na terapia, muitas vezes, eu fiz terapia há muitos anos, eu amo terapia, eu sou consteladora e também indico terapia, e eu percebo, assim, que na terapia, muitas vezes, você leva aquilo que você quer. Ou às vezes você está muito no vitimismo, você fica, às vezes, meses só reclamando, você vai lá para desabafar. É importante? É muito importante. Mas, às vezes, você não chega, você demora muito para ir além, porque você ainda está naquela fase da vitimização. E quando você vai para uma constelação, o campo traz
você nem pediu, você nem sabe. O campo traz. Ele traz o que está oculto, o que você não vê, não quer ver, né? Ou às vezes o que você ainda não está acessando. Então, é isso que você falou. Você encurta caminhos e faz com que a terapia, nela, ela gere efeitos mais... E aí só tem a ganhar o paciente, Sim. ou o cliente, né, da constelação, porque mesmo quando constelo e vejo que a constelação só não vai conseguir, eu indico para o psicólogo terminar o trabalho. Sim, porque não pode deixar a pessoa sozinha para resolver aquela questão. Então, a gente sempre indica profissionais da área, né, para fazer esse acompanhamento. Então, é uma terapia maravilhosa. Não tem como. E assim, vocês como consteladores, fala um pouquinho pra gente o que pode ser constelado e qual o tema as pessoas mais te procuram para constelar. O que mais procura é relacionamento. Já falou. É um tema bem procurado e claro, né, gente, relacionamento são duas pessoas. Então não adianta só uma pessoa querer. E isso eu deixo muito claro já na primeira conversa. A gente vai sim ter um ganho na relação de uma pessoa só querer constelar, mas o ideal seriam os dois constelarem. Mas a gente sabe que principalmente os homens têm muita dificuldade de procurar esse tipo de terapia. Mas quando a mulher procura, ela consegue sim melhorar a relação, porque ela acaba tendo outro olhar para o companheiro, né? Acaba entendendo que são dois sistemas diferentes que se uniram. Então, dá muito certo. Temas financeiros, empresa, o empresarial, a gente tem tido procura, porque de repente a pessoa não sabe o que está acontecendo dentro da empresa, fala que entra dinheiro, mas o dinheiro vai embora. Então, o olhar sistêmico, a consultoria sistêmica, ela funciona muito bem dentro de uma empresa. E, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo dos relacionamentos que você trouxe, que é o carro-chefe. De que forma, assim, uma constelação pode ajudar a restaurar o equilíbrio nas relações de casal? Assim, quais são os problemas que podem acontecer que gera essa desarmonia? É o que eu falei. Muitas vezes, você, interrompendo só um pouquinho, a palavra que você falou aí, às vezes é a causa de muitos problemas no relacionamento, que é o equilíbrio. Então, essa falta de equilíbrio, que é inclusive uma das leis, né, de Bert Helling, que traz o problema no relacionamento. Sim, e é o que eu disse, dois sistemas diferentes. Porque se eu tenho o meu sistema, ele tem o dele, de repente o meu é abraço. Eu gosto de ganhar abraço, ele gosta de dar presente, porque ele aprendeu isso na família dele. E aí a pessoa vai até lá e fala, nossa, ele é tão frio comigo, ele não me abraça. Aí eu tento mostrar... Eu gosto de abraçar, viu, gente? Eu tento mostrar que ele tem um outro jeito de dizer te amo. Porque é o jeito que ele foi criado. E isso é um conflito muito grande, porque para a pessoa ver isso, ela não consegue sozinha. É o que eu disse, está ali, mas ela não consegue ver. E quando a gente mostra isso, ela olha e fala assim, nossa, você tem razão. E ele me mostra mesmo, até mãe, no relacionamento com pai e mãe, também tem essa questão. Porque às vezes o pai é o cara que traz a comida para casa e para ele isso é a prova de amor. E a mãe é aquela que pica a frutinha, mas ela não fala eu te amo. É amar também. Só que nós, né, nossa criança, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer dinheiro, ela quer tudo para ela. E às vezes eles não dão conta, porque são pessoas comuns. Então, quando a gente foca nisso, que são pessoas comuns, aí a coisa flui. E aí ela passa a ter um outro olhar para aquele marido e entender que o jeito de amar dele é diferente e cada um tem seu mundo, né? Isso lá no coach a gente aprendeu, o meu mundo é diferente do dele, isso para nós foi muito bom quando a gente estudou o coaching, porque eu queria matá-lo, ele queria me matar às vezes, porque não coincidiam as nossas ideias. Mas a partir do momento que a gente entende que o mundo de um é diferente do mundo do outro, e ainda bem, a gente começa a entender a pessoa e aceitar. É aquele negócio de não julgar o que ele faz. E quando eu vou constelar relacionamento de casal, eu falo, olha, constelar relacionamento pra mim é a constelação mais difícil. Porque as pessoas vêm querendo salvar o casamento. Eu falo assim, eu não vou trazer a sua esposa em 3 dias, tá? Eu não vou trazer seu marido em 3 dias. A gente vai olhar pra onde está a questão. Por quê?
relacionamento é feito de duas pessoas, né? E eu não vou invadir o sistema de quem não veio constelar. Não podemos. Tem gente que vem muito querendo importante falar resolver. disso. Não, eu não posso invadir, igual vem uma mulher, por exemplo. Eu não vou invadir o sistema do seu marido. Então eu vou olhar, só você fazendo esse movimento já vai ajudar. O ideal, como a Nete falou, seria o casal, né? E a gente, com a visão sistêmica, né, não interferir nesse casal. Então, muitas vezes a gente vê, né, Nete, que não tem mais amor. Que cada um tá por si, a gente não fala. Não. Olha, melhor é separar. Eles perguntam, e aí, o que eu faço? Você viu, você toma a decisão, né? Porque é uma decisão muito difícil. E a gente opinar Uma na responsabilidade vida de muito grande. Então, mesmo a gente vendo ali que não vai pra frente, a pessoa vê, a gente mostra, né? A constelação traz a luz que precisa ser visto, né? E a gente não interfere, né, Nete? Não dá palpite, você tem que casar, você tem... Não, a pessoa... Só traz a luz, né? Mas Só traz a luz. 90% é uma falta de um olhar generoso para o outro. Então, consegue-se, depois, né, tem os feedbacks que eles nos passam e a gente fica muito feliz e vê o tanto que a constelação ajuda. Porque o olhar, mudar o olhar para o outro com generosidade, muda muito a relação. Muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Muito interessante. Do que você falou que cada um tem um mapa, né? Vamos dizer assim. Sim. Inclusive é um dos pressupostos da PNL, né? Que mapa não é território. Que cada um tem seu pensamento, seu modo de agir. Então, isso é muito importante, respeitar e entender isso, né? Eu não sei se vai ter nas perguntas, mas uma coisa que eu até gostaria de frisar aqui, que muita gente pergunta, é porque eu lembrei, às vezes não está na pergunta, que nós estamos de constelação empresarial e as pessoas perguntam se constelação tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. É uma ciência, né? Criada por Bert Helling. Baseado na física quântica. Exatamente. Então pode ser constelado pessoas, porque eles falam assim, você vai representar, igual ela falou que meu sogro faleceu, vai representar meu sogro. Tem a ver com espiritismo? Não, porque eu posso representar minha sogra que está viva, posso representar um carro, posso representar um bicho, posso representar um processo. Uma igreja. E até isso que eu ia falar agora, que quando você falou do empresarial, eu lembrei foi disso, que uma vez eu representei, acho que a Regiane sabe, ela tá você não. Eu representei uma igreja. Também não vou falar o caso. Eu tava lá. Não, a gente pode falar por alto. Por alto. É porque o pai da menina era um padre. Isso. E não, eu não sabia, né? A gente suspeitava. O pai da menina era um padre e ele fala assim, eu preciso de autorização de alguém pra poder... Eu queria que ele abençoasse a filha. Não sei, eu preciso de autorização de alguém. Eu falei, gente, quem vai dar autorização pra esse padre, né? Eu coloquei o Roger como uma igreja católica, sem ele saber. Aí eu não sabia, né? Porque é o culto, né? Aí a Regiane perguntou assim pra mim, Roger, o que você tá sentindo? Eu disse, sentir, eu não tô sentindo nada. Mas na minha cabeça tá assim, Santo Antônio, Ave Maria, Pai Nosso que tá no céu, São Jorge, tudo que é santo vem na minha cabeça. E reza, e é texto, não sei o que lá, e ficava o tempo todo assim, sabe? Gente, e tipo meio que no latim assim, amém, sabe? Aí depois que eu fui descobrir que eu era uma igreja, aí foi muito ponto. E assim, fez todo sentido, né? Ele é a igreja católica, né? Que interessante, gente. Então você vai às vezes entrar num campo que você vai sentir alguma coisa igual eu senti, né? A mulher grávida, vai ter esses pensamentos, aí eu não tive sentimento, eu tive pensamentos, como às vezes você não vai sentir nada. Porque às vezes a pessoa que vai numa constelação a primeira vez, se for lá com a gente, né, com a Regiane, com a Nete, enfim, vendo todo mundo sentir alguma coisa, quer sentir alguma coisa também, mas às vezes não, você está representando um bem, um veículo, ou às vezes uma pessoa narcisista que realmente não tem sentimentos. Uma pessoa fria. Bipolar. Então você tem que falar o que está sentindo no campo ali. É só porque eu não sei se está nas perguntas, eu lembrei da igreja e acabou que todo mundo... Não, mas é um ótimo exemplo, né? Muito legal. E uma coisa assim, que eu tenho observado assim, muito, que também eu me buscam assim, é a questão de pessoas que estão em busca de um relacionamento. E talvez até me busquem porque eu conheci a constelação querendo trabalhar isso, né? Uma dificuldade de encontrar um relacionamento saudável. E eu vejo assim que são muitas as questões, né, que podem levar uma pessoa a não se conectar com outra. Você consegue trazer assim de pronto alguma coisinha? Sim, eu sempre falo, Dani, acontece muito, principalmente mulher, né? A procura da alma gêmea. Isso. Mas durante a constelação, posso dizer, 80% dos casos tem a ver com a infância.
tem a ver as questões com o pai ou com a mãe. Principalmente a mãe, então, que é o nosso primeiro amor. Então, às vezes, não é por ela fala assim, mas eu não consigo, não é isso. É porque a alma dela está presa numa dor infantil, lá da infância, da barriga da mamãe, às vezes, e ela não consegue curar. Então, ela não se abre, ela não dá o caminho para o amor entrar. É o que a Regiane falou, muitas vezes a pessoa nem sabe, e não é ela, né? É o interior dela. E aí a constelação, ela traz à luz, a pessoa ressignifica aquela dor, aquela questão, ou então ela leva pro parceiro e assusta e ele vai embora, as questões dela, a falta de amor que ela sentiu, as carências, projeta o pai e a mãe naquela pessoa e fica pesado, porque o amor de pai e mãe ninguém consegue. Por mais que a pessoa seja o príncipe encantado, ele não dá conta. E ela, mesmo ele fazendo o possível, ela nunca vai achar que está sendo amada de acordo, né, do que ela queria. Então, a constelação, ela vai fazer isso, ela vai trazer a luz. Às vezes a cadeira está ocupada também. A cadeira ocupada, porque às vezes a mãe separou do pai, ela tomou o lugar do pai, ou o contrário, o filho toma o lugar do pai, e aí o sistema, ele entende que a cadeira daquela pessoa está ocupada, ela está fechada. Ela já está casada. Então, ela está casada. Né, de raiva, de mágoa de algum ex também te vincula, né? Sim. É o não. E são muitas, né? Possibilidades. Muitas possibilidades. Não dá assim para mensurar. Mas tem questões também de saúde, é muito procurado. Principalmente a questão da obesidade. Sempre procuram e são vários, eu falo que não tem uma receita de bolo, nem sempre a obesidade vai ser igual para todo mundo. Sim. Aliás, é muito diferente de um para o outro. Mas a constelação, de qualquer forma, ela vai trazer à luz para aquela pessoa o que a levou a comer daquele jeito, né? E não é um padrão, né? Porque tudo está relacionado à história vivida, às dinâmicas familiares, né? As dinâmicas do sistema dela. Né? Eu falo que a infância, ela é o assoalho da nossa vida. Então, todos os buracos que a gente adquire, né, no longo, em volta de pessoas normais e comuns, a gente vem trazendo isso. Então, muitas vezes, os nossos problemas hoje têm a ver com a nossa infância, com dentro da barriga da mãe. Então, não é nada nosso hoje, pessoal. É uma coisa interna que está lá doendo. Então, qualquer terapia, igual você falou, eu fiz terapia durante anos, porque na verdade o psicólogo, ele não é um adivinho, ele vai ele vai saber o que você contou, e a gente fala que a mente mente, e a constelação, ela é uma terapia profunda, porque ela vai no inconsciente. Então, ali, às vezes a pessoa me conta uma história, eu procuro ignorar um pouco a história e eu acredito no campo. Às vezes ela fala, não, Nete, meu problema é meu pai. É a versão, e lá tá a mãe, mas naquela questão que ela está constelando, não é o pai. Pode ser o pai em várias outras, mas naquela não é. Mas para ela tem a certeza que é o pai. E aí, quando aparece a mãe, ela fica um pouco decepcionada e fala, nossa, mas eu me dou tão bem como a mãe. E aí, no decorrer da constelação que você vai conversando, aí você acha o lugar onde que começou aquela dor. A mágoa da criança. A mágoa da criança. E a pessoa vai crescendo e vai atualizando aquela dor, né? Sim. Através de comportamentos que reforçam aquilo. E aí você perde a dimensão entre o que você vive hoje com onde começou e se acha que é de agora, né? Sim. Então é muito interessante. Eu também acredito muito nessa questão né, que a raiz de tudo está na criança. Sim. E a gente precisa... E tem as lealdades invisíveis, né? Que a gente fala, que a gente traz do nosso sistema familiar. A gente chega e fala assim, o que eu tenho para resolver nessa família? E você busca lá da ancestralidade coisas que ainda estão desequilibradas no sistema. E essas são as piores, eu acho. Porque você traz uma repetição, antigamente a gente falava karma, né? Só que é uma repetição de padrão, que é uma lealdade que você está tendo. E quando você caminha né, com a constelação, você faz essa força que está te atrapalhando, ela começa a fluir. Quando você olha para aquilo, entende que está fazendo aquilo daquela forma que não é necessário. Você pode honrar os ancestrais de outra forma. E não precisa se prender à mesma dor
que eles tiveram. Eles, aí já vem a nossa questão do piano, eles já carregaram o piano, agora a gente senta e toca. Não precisa mais carregar, a força já foi feita. Sim. Mas muitas vezes a gente não sabe disso. E essa questão da lealdade é a questão do inconsciente, que o legal da constelação é que essa lealdade às vezes você não consegue acessar numa terapia, que você está trabalhando o que está na sua mente. Exatamente. E aí a sua mente está mentindo para você, e aí na constelação você vai para o inconsciente. E até voltando um pouquinho na questão da obesidade, que hoje os nutricionistas, né, eles já viram que uma dieta não funciona para todo mundo, cada um tem uma dieta. Só que ainda vai mais além. Sim. Porque às vezes a pessoa tá comendo porque um ancestral passou fome. Sim. Né? Eu considerei há pouco tempo uma moça e várias pessoas da família dela, da roça, 17 pessoas, ficaram 2, morreram 15. Então, e alguns de fome. Então, na constelação eu falei, queridos ancestrais, agora eu não preciso mais comer por vocês. E aí ela começou a chorar. Ela nem foi constelar a obesidade, mas eu vi que ela tinha a questão dela, sabe? E aí foi o ponto, né? Então, às vezes a pessoa engorda porque ela precisa carregar o pai e a mãe. Sim. Então ela se fortalece pra poder, tipo assim, no inconsciente, como é que eu vou carregar meu pai e mãe aqui sendo magrinha? Então ela tem que ter ou questão de abuso, né? Exatamente. Tem que ter Isso eu ia falar. A questão do abuso. Às vezes ela precisa se proteger atrás de um corpo que não agrade, que não visualmente, né? que não chame a atenção para esconder isso. Uma dor. Onete, tem um vídeo seu no canal de vocês, no canal Crescer, falando sobre gêmea evanescente. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Quando eu gravei esse vídeo foi por um atendimento que eu fiz e a moça, ela falava pra mim, falava assim, eu tenho problema com compulsão de compra. Tudo eu compro 2, eu compro 3, eu não posso gostar de um sapato que eu compro. E aí, eu fui, durante a constelação, eu falei, gente, tem mais pessoas dessa forma. E aí eu fiz um vídeo. O gêmeo evanescente, muitas vezes, ele veio junto com a gente, ele foi fecundado, os óvulos, né? 1 ou 2 ou mais óvulos, e apenas um ficou. Esse outro só veio para ajudar essa pessoa a entrar, né? no campo, no sistema familiar. E aí essa pessoa que ficou, muitas vezes, ele segue sozinho, mas ele tem essa perda. Por isso que eu falo que os nossos problemas começam lá na barriga da mamãe, já começou. Se o bebê foi embora e ficou só um, ele sente essa falta. Ele não sabe, mas ele traz essa falta. E aí, quando ele cresce, na medida que ele vai crescendo, e muitas vezes é criança pequena que brinca com 2 brinquedos, que brinca conversando com alguém, aí a gente, né, levava para o lado espiritual, e não é simplesmente uma falta interna e cria-se um buraco, um vazio muito grande, uma lealdade que ele não sabe de quem. Eu chorava perguntando à minha mãe, cadê a minha irmã? Pois é, e a pessoa segue isso pra vida, e ela sente essa falta, e aí leva pro relacionamento, leva pra família, sem saber. E o gêmeo evanescente, ele nos abre essa porta aí, no caso dessa menina que constelou comigo, quando ela entendeu que ela era uma sobrevivente, né, e não precisava honrar, porque aí ela não se sentia no direito de ser feliz. E ela cobria essa falta comprando coisas. Ela era bem equilibrada, assim, não comia exageradamente, que poderia ter levado a isso. Não, mas a dela era compra. Então ela comprava, realmente, ela falava assim, eu não sei por que eu compro tanto. Então, durante a constelação, mostrou-se que existia um irmão e que era esse irmão que estava fazendo falta na vida dela. E ela estava comprando para ela e para ele, ou para ela, né, que na época eram 2 irmãs, estava comprando para as 2 e não era necessário. Quando ela olhou para aquilo, e a mãe realmente tinha tido um sangramento, então teve toda uma confirmação, porque o campo te mostra, mas na hora ela não sabia. E quando ela foi olhar com a mãe dela, realmente a mãe tinha tido um sangramento durante a gravidez, mas que ela ficou tranquilinha. A mãe nem pode não saber da existência desse outro bebê, mas ela sabia. Porque logo no começo, a minha gravidez da minha filha foi assim, né? Só que eu fiz ultrassom com 1 mês de gravidez. Aí no segundo mês tava lá os 2, no primeiro, no segundo, aí no terceiro ele já tava só o saco
que é? Sabe? Embrionário. Embrionário ali e já não tava mais. E se tinha você mais não nada. tivesse feito o ultrassom, É, não tivesse- saberia. Então, assim, antigamente as nossas mães, Não, principalmente, faziam ultrassom na hora de ganhar a menina, né? Exatamente. Então, eu soube. E muita gente começa a fazer os exames depois do 3º mês, né? Então, assim, E tem é também muito, aqueles... E eu só te cortar rapidinho, é 30% das gravidezes, né? Então é muita coisa. É muita coisa. A gente vê muito irmão na constelação, Muito, né, Regiane? muito. E é um sofrimento. Família cresce, né, Roger? O Roger tinha esse slogan. Adeus, slogan. Qual que é o slogan, Roger? Não pode constelar que a família cresce. Constele e aumente sua família. Constele e aumente sua É família. isso mesmo. E aí a gente vê o sofrimento de despedir dessa... Faz tanta falta que quando ela vê que tem um irmão, ela começa a chorar. Sim. E abraça, e na hora de despedir, que agora você tem que seguir sozinha, né? Levar ele no coração. A dor, você vê que realmente a dor estava ali, né? Porque a pessoa chega ao choro, porque né? você fica identificada com Exatamente. aquela, né, se você não pôde, por que eu pude? Exatamente. Por isso, Né? às vezes a É, pessoa às não vezes se não sabe, permite não se permite. ser feliz, não se Porque permite a casar. minha filha pergunta, mãe, se tivesse, eu já tenho o Felipe, né? E se o Felipe tivesse nascido e não eu, né? Ela sempre me pergunta, você fica nessa dúvida. Muito interessante, gente. E aqui, compartilhem com a gente um caso, assim, que marcaram vocês, de uma constelação que vocês fizeram. Eu tenho um caso que foi. A gente brinca, né? Eu brinco Carol. com essa. O nome Carol, tem várias Carol. Eu brinco com essa pessoa. Eu brinco com essa pessoa que eu nunca vi uma constelação tão online. Essa foi online. A gente constelou numa noite de segunda-feira e ela foi levada, nem foi para constelar, ela foi para assistir. Só que uma amiga dela sabia o quanto ela estava precisando, porque ela tinha uma questão muito séria com o pai. E não se viam há anos e uma infinidade de problemas com relação a isso. E essa amiga falou para mim, falou assim, Nete, ela precisa, mas ela não quer. Eu falei, complica, né? Porque a pessoa tem que querer. Mas aí eu falei, então vamos deixar ela assistir algumas constelações e aí você conversa e vê se ela vai querer. E aí sim foi feito. E a última constelação ela quis constelar. E aí ela, no campo, apareceram, né, todas as dores que ela sentia. E, sem detalhar, porque o Roger começou a falar, né? Eu não vou contar porque as pessoas podem conhecê-la. No outro dia, isso foi Não, na acho que segunda. foi no mesmo dia, não? Mesmo dia. No outro dia de manhã, ela falou assim, você não vai acreditar no que está acontecendo. Eu falei, me conta, você tá bem? Até fiquei preocupada, porque ela realmente trouxe muita emoção durante a constelação. E aí ela pintou as telas do celular do marido dela, porque enquanto ela estava constelando lá comigo, o pai dela, que não a procurava há quase 2 anos, mandou mensagem pro marido perguntando como ela estava, porque eles não se falavam. E aí o marido também estranhou, falou, o que está acontecendo, né? Por que ele está... E aí eles conversaram, e inclusive uma das falas que ela falou no campo, ela usou um termo para tratá-lo, para chamá-lo, ele respondeu, ele escreveu pro marido dela, eu não sou Tal coisa. que ela pensa que eu sou. E foi o que ela falou verbalmente, desabafando. Gente, A é emoção de arrepiar. dela é de arrepiar. E aí, na hora que eu li aquilo, Dani, eu chorei, porque eu falei assim, Deus, isso é demais. Depois de 2 anos, a pessoa não se falava, nem sabia se estava viva ou não. E aí, isso aconteceu. Nossa, eu queria na hora, eu falei assim, eu preciso te ver, porque a gente precisa conversar junto. E ela ficou assim, ela ficou passada, falou assim, eu não tô acreditando, Nete, no que está acontecendo. E daí, ela é uma pessoa muito aberta à ressignificação. E aí, eu fiz um acompanhamento bem de pertinho, porque a dor era muito grande, e ela conseguiu entender, ela conseguiu fazer os mantras, ela conseguiu ressignificar. E depois de um tempo, ela me mandou uma foto que os 2 estavam juntos, conversando. Gente, que coisa linda. Então, assim, foi uma das constelações que me marcou muito pela velocidade que a coisa aconteceu. Se Nete, né, a pessoa que não acredita muito, se me contasse em outra época, eu falei, claro que não. E eu vivi isso, então eu fiquei super grata, né, ao universo, a Deus,
por ter sido a facilitadora dessa ressignificação, porque a vontade já existia dentro dela. Sim. Por isso o processo aconteceu. Porque quando a pessoa Ela quer, estava pronta, ela né? estava pronta. Ela já tinha sofrido muito com isso. E ela realmente não queria mais ser vítima. E aí aconteceu tudo muito rápido. Eu te falo que é uma das constelações que a gente mais ficou feliz. E hoje ela dá depoimento sempre que pode, né? É o que eu ia falar agora. Eu até falei o primeiro nome dela aqui. É porque ela dá depoimento disso. Sim. Então não é... Não assim, é. Segredo. E como eu falei bem no início, que a gente usa alguns casos para fins didáticos, né? A gente fala isso lá no Instituto. E ela quando a gente permite. fala, ela levanta e ela quer falar, porque foi tão maravilhoso na vida dela. E que ela foi fazer o curso, hein? Ela foi fazer o curso. foi fazer o Não é uma curso. coisa assim... ela quer que saibam mesmo, porque foi diferencial na vida dela, foi um divisor de água. Eu falo que é um testemunho. Então, é um testemunho. Então a gente, quando eu falo o nome, é porque ela fala. Se eu começo a falar lá no Instituto, ela já levanta e ela quer falar. Porque foi realmente diferencial na vida dela, sabe? Muito, muito, muito impactante. Até a gente surpreendeu bastante. Nossa, eu acredito no processo, mas online foi a primeira vez. Muito Enquanto bacana. a gente fazia, o pai escrevia, isso foi... Isso foi mais rápido. Mais né? rápido. Você tem mais algum... E você, Royce, tem algum caso que você queira contar pra gente? Não, até porque no Instituto lá, quem constela mais é você e a NET, né? Eu fico mais administrativamente. Até então eu fazia o Theta Healing também. Agora eu estou criando um curso de PNL para dar lá. E essa mentoria, né, da constelação de bonecos. Então, constelando mesmo por hora, estou deixando Ele mais me com ajuda, elas. ele me ajuda bastante. Elas preferem que eu fique no campo, né? Aí sentindo o menino mexer, sentindo o pai na minha cabeça. Ele é um ótimo instrumento. Sentindo tiro, sentindo infarto dos outros. Assim, o que eu vou falar agora é até um pouco mais complicado, porque uma vez eu estava até falando de Regiane, que é arturiano, né? Até umas vozes de arturiano, eu ouvi uns sons diferentes. Eu disse, não, isso é de arturiano. Então, assim, ficou muito... Eles me usam, na verdade, eles me usam no campo para poder, como que se diz? Instrumento, você falou. né? Instrumento. Aí eu não considero, eu fico mais, igual eu falei, meu objetivo é ajudar pessoas e é o curso desde o início. Eu sou constelador, se precisar, até há pouco tempo nós fizemos, eu constelei, mas não é o intuito meu, né? Eu fico mais na administração. E agora tem esse curso de PNL, se as pessoas quiserem. Já está para ser agora em junho ou julho. E a mentoria. Bacana. Do boneco, né? Gente, que maravilha esse bate-papo nosso. Muito gostoso. Amei, maravilhoso. Amor, porque já está chegando no final? Pois é, e olha só, a gente quer que vocês, né, deixa aí qual seria Deixa uma, um recado uma mensagem sobre a final constelação, da e importância, também e deixar as redes sociais de vocês. isso, pra falar contar. como, se alguém quiser constelar, se alguém quiser fazer os cursos, né, por onde, qual o caminho aí para falar com Sobre a vocês. constelação, eu quero dizer que ele é um divisor de água na vida de qualquer pessoa. Que quem não experimentou, experimente. Não seja São Tomé que não vai lá ver. Seja São Tomé, mas vá ver. Porque foi assim que a Regiane conseguiu me levar para que eu pudesse conhecer essa maravilha de terapia. E os feedbacks, sabe, Dani, os testemunhos que as pessoas dão, sempre alegram o meu coração. Hoje mesmo eu tive de manhã uma cliente que me disse, ela tinha um problema com o filho, tem uns 2 meses que ela constelou, e hoje ela me falou que o filho procurou. Então, são coisas que me fazem acreditar no processo. Ela estava um pouco desiludida porque não vinha, e cada um tem o seu tempo. A constelação não é mágica. Então, não sabe? Tem que ter ação, tem que ter realmente do coração, porque não adianta falar da boca para fora. Aí eu preciso falar esse mantra, porque a NET me disse que se eu não falar, minha vida vai ficar parada. Não adianta. Enquanto Deus não percebe que aquilo que você está falando está vindo da sua alma, Ele não faz a mudança. Ele não ajuda a mudança a acontecer. O universo, ele entende quando você está falando a verdade, quando você se arrepende. E isso não muda, não é a constelação, isso é energia, né, que a gente trabalha. Então, é um divisor de águas. Experimentem constelação familiar. Eu gostei que ela
você falou da constelação não é mágica, né? Não. Porque tem muita gente que vai pra gente resolver o problema da pessoa. Exatamente. E a constelação só traz Só a traz a luz. luz. né? A gente Ela fala precisa- isso, né? gente Que fala muito. 99% é a pessoa e 1% nós. A gente só facilita o entendimento. Mas eu não me gabo quando uma constelação ocorre. Quando, igual Traz aconteceu da resultado, Carol. né? Pelo contrário, eu só reafirmo a minha continuidade no processo. Mas não falar assim, a NET fez, não. A NET não fez. Quem fez foi a própria pessoa. Ela que se abriu para o novo, que se abriu para a ressignificação. Pra entender que aquele pai tinha uma dor também, né? Exatamente. Que não estava disponível. Sim. Sim. Porque a dor era tão grande que ele não estava disponível Não para tava. amar. Né? Ele não teve, né? Como é Não que teve. você só dá aquilo que você recebe? Sim, maravilhoso. E qual o Você? Instagram do Instituto? O Instagram do Instituto, @Instituto Crer_Ser. É isso aí. Pode dar o seu pessoal também. @Ionete Dias. Muito bom, gente. Eu queria agradecer pelo convite, né? Primeiramente. Falar que eu também tenho um podcast, chama Em Foco. Então, vocês, de antemão, já estão convidadas. Vou ver a data Obrigada. certinha para falar com vocês. Meu Instagram é roger.r.dias. É do Instituto Crescer. E nós temos um canal no YouTube também, Sim. com vídeos, né? Meu, da Ionete, da Regiane, que também é Instituto Crescer. Então, Bacana. as pessoas podem nos achar por lá. E se inscreverem, Se né? inscrever, isso é Sim. importantíssimo. Muito conteúdo. Escrever, Dá um pode mandar joinha, né? comentário. A gente sempre fazer pede tudo. isso no vídeo. E se inscrever, né? Porque a gente E se vê que inscrever. tem muita visualização, mas as pessoas esquecem de dar like, Sim. de inscrever. É, E aí o YouTube não distribui, né? Isso aí que eu ia falar. É muito importante a pessoa se inscrever e clicar no sininho, até para o YouTube entender, né? O algoritmo do Que é YouTube entender relevante, que é né? relevante e poder mostrar os novos vídeos para essa pessoa. Inclusive aqui no nosso, viu, gente? Se vocês gostaram, dê aí inscreva no canal. o seu like, se inscrevam, deixe os comentários, né? aí, Isso é muito importante. Importantíssimo. Não, Gente, o papo tá tão bom, né? né? A gente tem que encerrar. E eu quero agradecer a participação de todo mundo que ficou até o final e de vocês dois. Que Nós que não, agradecemos. a gente falou com a Dani que não podia faltar vocês. Ficamos muito honrados com o Exato, convite, e viu? dentro dos primeiros que a gente fosse fazer, primeiro porque eu me formei lá, né? Eu fiz meu curso, minha formação com a Regiane, com você, Nete, né? E no Instituto, então eu falei, não, nós duas chegamos no acordo que vocês não poderiam faltar. E, gente, ó, muito obrigada, foi muito bacana o nosso bate-papo. Foi um prazer. E eu tenho certeza, assim, que trouxe uma outra visão, ampliou esse olhar, tanto para as pessoas que já conhecem, como para aquelas que nunca ouviram falar, vão ficar ali, poxa, esse negócio é interessante, Sim. né? Então, foi maravilhoso. Só aqui falando pra gente seguir a lei da hierarquia, né, Dani? A gente queria primeiro trazer a Simone Guimarães, Sim. que foi a minha formação, e depois vocês, que foi a formação da Dani, né? Isso. Primeiro veio o Instituto Ancestrais, depois o Instituto Crescer. Verdade. Tem que Seguindo trazer a nossa mestra. seguindo a hierarquia, mas ela não pôde, mas ela foi convidada. Um abraço para Foi, ela, né? Um abraço, toda a honra, Simone. Toda a honra, minha mestra Simone Guimarães. Muito Então, bom, gente. obrigada a todos, Gratidão. obrigada a Um abraço a vocês. todos aí, gente.